Libra, bem-vindo à tua leitura. Uma leitura para Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral. Essas leituras semanais, elas são atemporais. Como vocês já sabem, todas as leituras semanais aqui do canal, elas são atemporais. Vamos ver então o que é que Libra precisa saber, por favor. O 8 de copas. Senti que tinha uma energia de tomada de escolhas, decisões. E aí caiu um 8 de copas. A força. Ou pensando muito em fazer uma escolha, em tomar uma decisão. O 7 de paus, o 8 de paus. E o sol. O carro caiu invertido. O 9 de copas. O que significa? O carro caiu invertido? Significa que vocês estão precisando ou querendo fazer um movimento do o qual vocês não estão conseguindo fazer. Estão se sentindo presos, indecisos, com medo de tomar uma decisão, como se estivesse sendo impedidos de alguma forma. Não impedimento externo, mas um impedimento de vocês mesmos, do jeito, nos pensamentos, nos medos, pelas crenças, alguma coisa desse tipo. Um movimento que vocês gostariam de fazer, mas que de alguma forma, ou precisam fazer, mas de alguma forma não estão conseguindo. Não falei as cartas, mas caiu a Rainha de Espadas. Toda hora eu escuto um barulho, penso que é aqui. A Rainha de Espadas, ela... Foi isso que eu falei que no começo eu achei que a gente ia falar de uma escolha que precisava ou deveria ser feita, e também porque a Rainha de Espadas ela apareceu muitas vezes. A Rainha de Espadas é a rainha da comunicação. Então, essa escolha pode envolver comunicar algo a alguém. Gostariam de comunicar algo a alguém? Não sei, mas ela caiu aqui. O 9 de copas, o pajem de paus, o 6 de paus e a Rainha de Espadas. Tá, o que mais? O 5 de espadas. Este não decidir, não partir de vocês, não conseguir tomar essa decisão, é alguma coisa que está atrapalhando a tua vida. É como se aqui fosse vocês estivessem se sabotando o teu progresso, o teu andamento, a tua evolução, alguma coisa que tu queira fazer, com esse medo aqui, com esse não tomar a decisão. A Rainha de Copas, o 3 de ouros, o pajem de espadas, o 7 de espadas, que também apareceu quando eu tava embaralhando. Fala de coisas escondidas. Sobre o que estamos falando, por favor? Os namorados. Tô dizendo, é alguma decisão que vocês precisam tomar, mas que não estão conseguindo. No fundo do maço, o 2 de copas. Então, assim, eu não sei se essa decisão, ela envolve, quer dizer, na maioria das vezes a vida da gente é envolvida sempre por outras pessoas. Mas eu não sei se o caso aqui é talvez vocês se envolvendo com alguém
que já está em um relacionamento ou vocês num relacionamento envolvendo-se com uma outra pessoa. Então, para alguns a gente pode estar falando disso, porque apareceu também aqui, a gente tem rainha de copas, rainha de espadas, enfim, a gente pode estar falando disso para alguns, com essa carta dos namorados e esse 2 de copas aqui, né? O que gera, obviamente, é esse querer tomar uma decisão, justamente porque Libra é o signo da justiça, né? São pessoas normalmente que gostam das coisas muito certas, corretas, ditas, né? E então isso certamente em vocês geraria esse sentimento de estar fazendo algo errado, de preciso parar isso, né? Pode se tratar disso. Tá, mas vamos falar de uma outra coisa aqui. Para alguns pode ser isso, mas vamos falar da outra coisa aqui. Então é o seguinte: existe uma decisão, uma escolha que vocês precisam fazer na vida de vocês. Essa escolha não necessariamente seja de relacionamento, mas a gente pode estar falando de qualquer coisa, tá? Pode ser de trabalho, pode ser uma outra escolha que tu precisa fazer na tua vida, pode, não sei o que é. Não tô vendo aqui o que é especificamente, mas é alguma coisa que tu entende, que tu já entendeu, que tu deu ali todas as tuas forças, que tu já colocou naquela situação, tu já deu ali o teu melhor, tu já deu o teu máximo, tu já colocou ali o teu empenho. Então, assim, tu tá vivendo uma situação na tua vida a qual tu sabe que tu já deu tudo de ti ali. Quando a gente sabe, a gente tem certeza que a gente deu o nosso melhor, que a gente cumpriu com aquele objetivo, a gente entende que precisa encerrar aquele ciclo. A gente sabe que precisa encerrar um ciclo quando a gente entende que já deu tudo o que a gente podia dar ali e que aquilo não tem, aquela situação, ela não tem mais nada para nos oferecer. Toda a força, a sabedoria e o conhecimento que precisava aprender daquela situação já foi aprendido. Então aqui existe um conflito porque tu não consegue entender se tu sabe, tu sente, tu entende que uma situação que chega ao fim, uma situação que não tem mais nada para te oferecer, uma situação que quando uma situação já não tem mais nada para nos oferecer e nós também sentimos que não temos mais nada a contribuir naquela situação, seja numa situação de trabalho, numa sociedade ou qualquer coisa na tua vida, a gente passa a sentir como se a gente tivesse, fosse ali o ratinho na rodinha, que tu tá fazendo, mas aquilo ali não tem objetivo, tu não vai chegar a lugar nenhum, porque tudo que precisava, tanto da tua parte ser absorvido, quanto ser doado por ti em termos energéticos, ou seja lá o que for, já foi feito. Aqui foi uma situação de grande aprendizado, claro que sim, com certeza absoluta. Essa carta da força me reforça muito, a carta da força me reforça muito essa questão de que foi uma situação que não foi fácil, onde tu precisou aqui abrir mão do ego, abrir mão da vaidade, abrir mão de crenças, de coisas que tu tinha talvez muita certeza em ti, mas mesmo assim foi exigido, a vida exigiu de ti, a situação exigiu de ti um posicionamento ao qual tu precisou abrir mão, inclusive, dessas coisas. O que, no fim das contas, apesar de difícil, te gerou um grande aprendizado. Então, o que, que é a questão aqui? A grande questão é tu não compreender o porquê que tu não consegue fazer esse movimento que tu precisa. Ou, então, assim, tu já fez tudo o que tu tinha para fazer. Por que o conflito? Se tu sabe que o próximo passo precisa partir de ti, aqui. E eu tô vendo, inclusive, que existe aqui, com esse 8 de paus, essa carta do sol, tá me dizendo que esse conflito, essas coisas que tu vem sentindo, esse incômodo que tu vem vivenciando nos últimos tempos, nos últimos dias, é o universo te cutucando para que tu faça esses movimentos. Então, assim, toda crise, ela é uma porta para uma nova situação, para um novo começo,
para algo que a gente precisa finalizar, para que o novo possa chegar, para que a gente viva novas situações. Quando a gente vivencia uma situação, encerra aquele ciclo, aprendeu o que tinha para aprender, absorveu e doou aquilo que tinha para doar, aquele ciclo precisa se encerrar. Muitas vezes, conscientemente, a gente não consegue racionalizar, entender que esse ciclo chegou ao fim. O que acontece? A gente passa a sentir um desconforto, que é um jeito que a vida tem de te fazer com que tu veja que esse ciclo precisa ser encerrado, que coisas ali precisam ser modificadas. Então, muitas e muitas vezes, na maioria, quando a gente se depara com situações que são difíceis para a gente lidar, a gente simplesmente vai remediando aquilo, vai achando formas alternativas de lidar com aquilo, de suportar aquilo na vida da gente. Quando, na verdade, as crises, elas são exatamente a oportunidade para a gente trazer a mudança para nossa vida. Então, assim, se a gente está falando de emprego, muitas e muitas vezes a gente faz algo que a gente não gosta, com o tempo aquilo se torna algo que a gente detesta e a gente continua repetindo aquilo dia após dia porque a gente acredita que a gente precisa viver aquilo ali. Só que o fato de tu estar vivenciando algo dia após dia, repetindo aquilo que tu não suporta, deveria, sim, porque está sendo colocado ali para isso, para que tu perceba que esse é um ponto onde tu tem ali uma oportunidade de mudar. Porque todo ponto estagnado na vida da gente, ele não está crescendo, ele está parado, está estagnado ali, tá satisfatório, vou vivendo assim, tá satisfatório. Só que quando o incômodo chega, é justamente aquele chamado, aquele convite que a vida nos faz para que a gente olhe para aquilo com mais atenção. Para que aquilo não se torne algo muito maior, para que a gente consiga dar o próximo passo. Porque se tudo estiver muito bem, se tudo estiver muito satisfatório, se tudo estiver muito confortável, a gente não sai do lugar. E não é tu, não sou eu, somos todos nós. A gente não sai do lugar se as coisas estão boas, porque é que a gente vai mudar, não é mesmo? Mas exatamente essa coisa que te incomoda é o convite que a vida está te fazendo. É como se a vida tivesse te estendendo a mão nesse desconforto, nesse incômodo, nessa dor, nessa coisa insuportável que tu está sentindo, a vida te convidando, será que não tem mais ali na frente? Será que tu não pode fazer alguma coisa? Claro, nem tudo pode ser modificado da noite pro dia. Nem tudo pode ser modificado dessa forma aqui. Mas, quando a gente consegue compreender que as crises são oportunidades, são portas para o novo, a gente consegue também absorver dali um meio de ir modificando as coisas, nem que seja um pouquinho de cada vez. A gente consegue dali absorver uma forma. A vida não te dá só a porta, não te dá só a crise para tu entender que é uma porta que tu precisa abrir. Ela também te dá apoio. Para além dessa porta, também existe o apoio da espiritualidade, o apoio, a ajuda da vida, o universo te coloca ali também as oportunidades que tu precisa. Então aqui a única coisa que tu precisa é entender que esse movimento, ele é sim necessário, que tu tem sim aqui a capacidade, a força para fazer essa mudança. E a vida, ela funciona exatamente da seguinte forma. Ela vem e te dá uma oportunidade, te coloca ali o desconforto. Tu resolve que tu não quer mudar. Ou que tu não consegue, ou que tu acha que é assim mesmo e que é impossível. Não, eu trabalho porque eu preciso, então eu não tenho como mudar. A gente sempre tem como mudar. Nem que seja um pouquinho de cada vez, construindo alguma coisa diferente. De alguma forma as coisas sempre... O universo, ele é imenso. Tu acha mesmo que tu conhece tudo, todas as possibilidades que a vida pode te entregar? A mudança, ela começa em primeiro lugar, aqui, ó. Em primeiro lugar, o primeiro passo para a mudança é tu confiar e tu acreditar que ela é possível. A gente só consegue fazer aquilo que a gente acredita que é possível. Aquilo que para nós não existe, aquilo que não existe no teu mundo, aquilo que para ti é impossível, automaticamente não existe para ti e não realmente não será possível. Então, assim, o primeiro passo é tu acreditar
que a mudança ela é possível, ela existe, ela está disponível para todo mundo. A partir daí, entregar para a vida, porque a vida vai te mostrando as possibilidades, vai te mostrando o caminho, os melhores caminhos e as melhores coisas que podem ser feitas. Aqui, um passo de cada vez para tu alcançar os teus objetivos, entendendo que a força ela já está dentro de ti, a capacidade tu já tens. A vida, ela primeiro te chama para tu escolher. Ó, essa é a crise, tenta encontrar mudança, faz do teu jeito, faz no teu tempo, um pouquinho de cada vez. Hoje dá um passo, amanhã tu dá mais um, e assim a gente vai indo. Bom, aí tu resolve mesmo assim que tu não consegue. Tu te deixa dominar pelo medo, pelas crenças limitantes, e tu não consegue ficar ali paralisado, estagnado. Quando a vida retorna, mais uma vez com aquela lição, porque a vida é assim que funciona, a gente precisa se movimentar, e se a gente não se movimenta pelo amor, porque a gente quer, por vontade própria, a gente vai se movimentar de qualquer jeito, porque a vida vem e diz, ó, toma, agora tu vai ter que te movimentar. E aí, não é tão confortável, não é tão tranquilo, e não é no teu tempo, é no tempo que a vida vai se apresentando. Eu sempre falo, inúmeras vezes isso aqui, o livre-arbítrio, há muitas questões sobre o livre-arbítrio. Uma delas é a gente achar que a gente escolhe tudo e cada coisa. É um fardo muito pesado para a gente carregar. Mas se a gente entender que a vida ela vai te trazer situações e isso a gente não pode escolher, mas a gente pode escolher como é que a gente vai lidar com essas situações. Então, hoje a vida está te apresentando essas questões, esses incômodos que tu tá precisando lidar, que tu precisa fazer escolhas, que tu precisa mudar. Tu pode escolher, mas a mudança, o progresso, o avanço, ele precisa acontecer. Então a vida ela vai encontrar uma forma de fazer tu entender que tu precisa avançar, que tu precisa ir adiante. É sobre isso que a gente está falando aqui, sobre escolhas, sobre o que é que tu está fazendo para que a mudança ela aconteça. Só parada, pensando ou reclamando, com certeza não é aí que está a solução. Eu não estou entendendo o que é esse 7 de espadas. Por que coisas escondidas? Ah, tá. Entendi. Tá. Saiu a morte, o imperador e o 2 de espadas aqui no fundo. Tá, é assim, ó. A gente já falou sobre isso, inclusive. É sobre hoje a vida te apresenta as situações e te deixa livre para tu fazer as escolhas, para tu usar o teu livre-arbítrio e fazer as escolhas, as melhores escolhas para tu escolher o teu caminho. Mas, uma vez que tu não consiga fazer essas escolhas, tu querendo ou não, uma hora ou outra, tu vai precisar fazer, porque a vida aí ela vai te apresentar outras alternativas e outras situações e alternativas diferentes que talvez não sejam tão agradáveis. Era sobre isso. É o que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.